Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Hoje foi o primeiro dia útil com as novas regras do Banco Central que aprimoram o mecanismo de devolução do Pix em valores para as vítimas de fraudes. Agora será possível seguir todas as transações feitas com dinheiro roubado nos golpes até conseguir bloquear o valor. Uma mensagem recebida no celular foi o que deu início a um prejuízo de quase R$300 mil. A empresária, que não quer ser identificada, pensou que falava com a gerente da conta e passou todos os dados bancários. Depois ela desligou, tornou a ligar por vídeo e eu não me toquei. Eu falei, deve ser do banco mesmo, né? Assim que percebeu que era uma fraude, ela entrou em contato com o banco e tentou ativar o mecanismo especial de devolução do Pix. Pediram simplesmente fazer uma carta de próprio punho para o que tinha acontecido. Nós fizemos o BO, mandei tudo que eles pediram direitinho. Até hoje não me deram uma resposta. Ela não conseguiu recuperar o valor, porque a conta que recebeu o dinheiro roubado já estava zerada. O procedimento foi atualizado pelo Banco Central e agora passa a seguir todas as transações feitas com o dinheiro dos golpes do Pix, até conseguir bloquear o valor e restituir a vítima. O que significa isso? Saiu do primeiro banco ali e espalhou para 10 bancos, o banco de origem da vítima, ele pode tentar ir buscar o recurso nesses outros 10 bancos. Os bancos também podem disponibilizar nos aplicativos a opção de contestar a transferência e assim tornar a devolução mais rápida. As mudanças no mecanismo permitem ainda rastrear as atividades financeiras ilegais e as contas bancárias utilizadas pelas organizações criminosas. Informações que podem ser usadas em investigações da polícia para identificar e prender os golpistas. Com essa atualização vai ser possível identificar todo o organograma do crime, como ele funciona, para onde o dinheiro foi depois da primeira fraude. As alterações já estão valendo de forma opcional, mas a partir do dia 2 de fevereiro vão ser obrigatórias para todas as instituições financeiras do país. Primeira turma do STF mantém prisão preventiva de Jair Bolsonaro por violar tornozeleira eletrônica. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é transferido para presídio em São Paulo. Toneladas de barricadas do tráfico são retiradas no primeiro dia de operação no Rio de Janeiro. Briga de trânsito termina em morte no litoral de São Paulo. Os estragos causados pela queda de granizo no sul do país. Em Goiás, temporal provoca alagamentos e destruição. E a morte do cantor e compositor Jimmy Cliff, um dos astros do reggae. Oferecimento: Bradesco, fuja de cilada financeira. Uma quadrilha que desviava encomendas foi alvo de uma operação da polícia em São Paulo. 8 pessoas foram presas. Elas eram responsáveis pela receptação e revenda das cargas desviadas. 14 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão foram cumpridos na capital e em 5 cidades da região metropolitana e do interior. Com os presos foram apreendidos celulares, documentos e uma carga de alimentos que vai passar por perícia para identificar a origem. As investigações começaram depois da prisão em flagrante de 3 suspeitos em março. Eles se cadastravam em plataformas de entrega, carregavam as mercadorias e falsificavam recibos para simular a entrega. Para que o destinatário da carga não percebesse que a carga foi desviada, eles então falsificavam recibos, falsificavam notas fiscais para dar a aparência de que a carga tinha sido entregue. Uma das empresas lesadas teve prejuízo de quase R$100 mil. De acordo com as investigações, os presos de hoje formam o segundo núcleo da organização criminosa, responsável pela receptação e revenda das cargas desviadas. A maioria é dona de mercadinhos de bairro, onde as mercadorias eram comercializadas como se fossem regulares. Os presos devem responder por associação criminosa e receptação. Mas o prejuízo somado de todas essas cargas atinge centenas de milhares de reais.
Começou hoje no Rio de Janeiro a operação para remover barricadas construídas por criminosos em comunidades. Entre elas está a Cidade de Deus, na zona oeste da capital. Só neste primeiro dia, quase 600 toneladas de material foram retiradas das ruas e 7 pessoas foram presas. 30 retroescavadeiras e 50 caminhões foram usados na retirada das barricadas. Algumas foram incendiadas pelos criminosos para dificultar o trabalho da polícia. A operação aconteceu em comunidades do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, na região metropolitana, além de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo o mapeamento do Instituto de Segurança Pública, mais de 13 mil pontos de bloqueios foram identificados no estado. Reiterando o que já tinha dito, hoje é só um primeiro dia. Será até o último dia de meu mandato, serão operações diárias. As regiões onde as barricadas foram retiradas serão vigiadas pelo Estado e pelos municípios. A intenção é evitar que novos obstáculos voltem a ser construídos. Drones também serão usados nos monitoramentos das vias. A polícia também atua na identificação dos criminosos envolvidos na construção das barreiras. Na ação de hoje, os agentes também apreenderam drogas que estavam enterradas numa área de mata e destruíram uma estufa de maconha. Suspeitos de atuar para o tráfico de drogas foram presos. Nós, brasileiros, estamos muito acostumados com a abundância de água no país e, às vezes, nos esquecemos de que ela não é um recurso infinito, não. Pois é, um estudo divulgado hoje revelou dados preocupantes. O país joga fora o equivalente a mais de 6 mil piscinas olímpicas de água tratada diariamente. Moradores desta comunidade na zona sul de São Paulo enfrentam diariamente a interrupção no abastecimento. Começa nas primeiras horas da noite e vai até o início da manhã e afeta as 3 mil famílias que moram aqui. Chega no final do dia, 7 horas, e falta água. Para quem tem caixa d'água, tudo bem, ok. Para quem não tem. Para a gente tomar banho, fazer a comida, dar banho nas crianças, como é que a gente vai viver? A Grande São Paulo sofre uma redução da pressão da água para equilibrar o sistema de abastecimento, por causa do baixo nível dos reservatórios. Mas, segundo os moradores, o problema existe há pelo menos 2 anos. Aqui na casa do seu Geraldo, a cena se repete toda a noite. Quando o relógio se aproxima das 7, ele enche esses baldes para se virar como dá, enquanto a torneira não corre. Ao mesmo tempo em que isso acontece, um estudo mostra que o Brasil desperdiça o equivalente a mais de 6 mil piscinas olímpicas de água tratada por dia. Quando a gente vê que o Brasil perde 40,3% de todo o volume de água produzido, esse volume poderia abastecer 50 milhões de habitantes. A gente trabalha o dia todo, chega em casa para tomar um banho, para descansar, e a gente não tem nem essa água para tomar um banho. De acordo com o Instituto Trata Brasil, as regiões Norte e Nordeste são as que têm os maiores índices de perdas. Alagoas, Roraima e Acre lideram a lista de estados que mais perdem água na distribuição. O volume médio de água dos rios tem reduzido a cada ano e de que a gente precisa equilibrar essa oferta e demanda de água, essa consciência, ela precisa estar na cabeça dos governantes, de nós como população de uma maneira geral. A Companhia de Saneamento de São Paulo enviou equipes à comunidade e disse que o abastecimento está normal e também afirmou não ter recebido reclamações sobre falta de água no bairro. É grave o estado de saúde do menino de 3 anos que se afogou na piscina de um condomínio em Goiânia. Foram 2 ocorrências do tipo nesse fim de semana na cidade, o que reforça o alerta para o risco de deixar crianças sem supervisão perto das piscinas. Imagens feitas por um vizinho mostram um menino de 3 anos sendo atendido à beira da piscina. A criança foi socorrida por um médico que estava no condomínio até a chegada do SAMU 10 minutos depois. Ficamos ali reanimando, continuando as massagens cardíacas por cerca de 37 minutos até ela retornar à circulação. O menino estava com a mãe que participava de um evento a convite de um morador do condomínio. Depois de reanimada, a criança foi levada para o hospital e está internada na UTI em estado grave. No mesmo fim de semana, também em Goiânia, Samuel Quintanilha, de 11 anos, teve um mal súbito depois de pular na piscina do condomínio onde morava. O garoto foi socorrido, mas não resistiu.
Um levantamento da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático mostra que, em média, 4 crianças morrem afogadas por dia no Brasil. Os acidentes acontecem principalmente nesta época do ano. Feriado, final de ano, acontece um número maior desses tipos de ocorrência. Devido a reuniões de grupos maiores de gente, acaba que você perde as crianças mais fácil no olhar. Em caso de afogamento, é fundamental que o socorro seja rápido. A principal dica dos bombeiros é não perder a criança de vista. Qual a distância de segurança para se ter em torno do seu filho num ambiente aquático, né? A gente convém lembrar que é a distância de um braço. Outro ditado também que a gente coloca a segurança como limite é água no umbigo, sinal de perigo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve por unanimidade a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Hoje termina o prazo para que a defesa apresente o último recurso contra a condenação do ex-presidente. Os ministros Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin seguiram o entendimento do relator, Alexandre de Moraes. Os 4 integram a primeira turma do STF, responsável pela ação que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. No voto, Moraes afirmou que a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, perto da casa do ex-presidente, poderia ser usada para uma tentativa de fuga. Para Moraes, não há dúvidas sobre a necessidade da conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, em virtude da necessidade da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e do desrespeito às medidas cautelares anteriormente aplicadas. O ministro destacou que Jair Messias Bolsonaro é reiterante no descumprimento das diversas medidas cautelares impostas. Moraes lembrou ainda que, durante a audiência de custódia deste domingo, Jair Messias Bolsonaro, novamente, confessou que inutilizou a tornozeleira eletrônica, com cometimento de falta grave, ostensivo descumprimento da medida cautelar e patente desrespeito à justiça. Bolsonaro alegou a uma juíza auxiliar do gabinete de Moraes que tentou violar a tornozeleira eletrônica em um momento de surto, provocado por medicamentos. O ex-presidente negou que pretendia fugir. A justificativa, no entanto, não convenceu os ministros da primeira turma. Integrantes do Supremo afirmaram ao Jornal da Record que a reversão da prisão preventiva para domiciliar ficou completamente inviável. Com isso, Bolsonaro deve seguir preso por tempo indeterminado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Na manhã desta segunda, foram instaladas películas espelhadas nas portas de vidro da sede da PF, depois que a imagem do ex-presidente foi registrada por jornalistas durante a visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Hoje termina o prazo para que a defesa apresente o último recurso pela condenação na primeira turma do Supremo. Os advogados de Bolsonaro defendem a prisão humanitária do ex-presidente, sob a justificativa de que Bolsonaro tem problemas de saúde. Cidades do litoral de São Paulo estão em alerta por causa da chuva. Nós vamos falar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quais são as regiões mais afetadas? Olha só, Fara, a Defesa Civil destaca o alto risco de deslizamentos e desmoronamentos, principalmente em Ubatuba, litoral norte, e Peruíbe, litoral sul. Boa noite para você. Boa noite, Mariana. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, uma circulação de ventos perto do Rio de Janeiro vai formar um novo ciclone. Essa letra B aqui em movimento. Esse sistema associado ao ar quente e úmido que vem da Amazônia, representado pelas setas vermelhas, e aos ventos nas setas amarelas, provoca chuva intensa no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. No fim da noite, esse ciclone dá origem a uma nova frente fria. Essa curva com dentes azuis. Essa nova formação reforça a chuva entre o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia. Em Florianópolis, faz até 24 graus com chuva fraca de manhã e à noite. São Paulo pode começar o dia com chuva que segue até a tarde, máxima também de 24. Em Palmas, alerta para temporais à tarde e à noite, máxima de 28. Hoje, Santa Catarina e o litoral de São Paulo registraram os maiores volumes de chuva. As imagens de satélite mostram instabilidades no norte e no sudeste. Amanhã, a faixa entre o Amazonas e o Espírito Santo entra na rota dos temporais. O ar frio derruba as temperaturas pela manhã no sul do Brasil. Os termômetros podem chegar a 5 graus na Serra Catarinense. Entre São Paulo e Rio de Janeiro,
o mar fica agitado, com ondas de até 3 metros. Em Porto Alegre faz 27 graus, em Vitória 30, 26 em Brasília, em Belém 32 e até 33 em Salvador. Tempo delivery. A Nádia é de Alenquer, no Pará. Boa noite, Nádia. Os próximos dias serão de sol entre nuvens, com máximas de 34, 35 e até 36 graus. Direto de São Benedito, no Ceará, tem pedido do Marcos. Oi, Marcos. Terça com pancadas de chuva à tarde e à noite e 29 graus. Entre quarta e quinta, faz até 30. Participe, use a hashtag você no JR nas redes sociais. Fara, Mariana. Obrigada, Lide. Veja ainda hoje, discussão no trânsito termina com a morte de um jovem de 24 anos no litoral de São Paulo. E a seguir você vai ver que o Brasileirão já pode ter um campeão definido amanhã. Líder Flamengo aproveita mais um tropeço do Palmeiras e abre vantagem de 4 pontos. Na reta final do Brasileirão, o líder Flamengo abriu 4 pontos do Palmeiras, que segue em segundo lugar. Olha, e o Flamengo pode até ser campeão amanhã à noite já. Kleber Machado está hoje aqui com a gente. Kleber, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, disse que o campeonato está entregue já. O que isso significa? Oi, Fara. Oi, Mariana. Boa noite para você. Bom, a situação é a seguinte, são 4 pontos de diferença. Por que o campeonato pode acabar amanhã? O Flamengo pode ser campeão amanhã. Se o Flamengo ganhar do Atlético e o Palmeiras não ganhar do Grêmio, perder do Grêmio, vai abrir uma diferença de 7 pontos. E vão voltar 6 pontos. Por isso que o campeonato pode terminar amanhã. O Palmeiras e o Flamengo vão jogar no sábado a final da Libertadores lá em Lima, no Peru. E o Abel Ferreira sabe da dificuldade para tirar esses 4 pontos. Por isso que ele está, assim, é aquela conversa de vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece amanhã. Se o Palmeiras, por acaso, ganhar e o Flamengo perder ponto, o campeonato vai estar aberto. Mas pode ficar sabendo que o Palmeiras está poupando muita gente, inclusive a dupla Flaco e Vitor Roque. Veja a reportagem para você saber como ficou a situação do campeonato. Há 3 rodadas do fim do Brasileirão, já tem time querendo soltar o grito de campeão. Com a vitória sobre o Red Bull Bragantino, o Flamengo abriu 4 pontos de distância para o vice-líder Palmeiras, 74 contra 70. A gente está focado no que é o presente, no que é o nosso objetivo, que é ganhar o próximo jogo. Sabemos que fazendo a nossa parte, estamos mais perto do nosso grande objetivo. O Palmeiras engatou uma sequência ruim no Brasileirão. São 4 jogos sem vitórias, com 2 derrotas e 2 empates. Apenas 2 pontos conquistados em 12 disputados. E essa sequência deixou o sonho do título do Brasileirão um pouco mais distante. O empate sem gols com o Fluminense dentro do Allianz Parque decepcionou o técnico Abel Ferreira. Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. O Flamengo pode ser campeão amanhã. Basta vencer o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e o Palmeiras perder para o Grêmio em Porto Alegre. Insisto, o Abel está fazendo o discurso correto porque tem uma final de Libertadores. Vamos ver a rodada de amanhã. Mas o campeonato vai ter mais 3 rodadas e muita disputa, inclusive lá embaixo na tabela. Já a Série B terminou. Os 4 times que subiram para a elite do futebol nacional já são conhecidos. O Paraná está em festa, né? O Coritiba foi campeão, já tinha subido antecipadamente e foi campeão. O Atlético, grande rival do Coxa, está de volta também à primeira divisão. A Chapecoense, depois de 4 anos de ser rebaixada, está de volta. E o Remo, de Belém do Pará. O Remo esperou 31 anos para voltar ao Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Os 4 times são 3 da região sul, um do norte do país, Santa Catarina, Paraná e Pará, voltando ao Brasileirão, Fara e Mariana. Boa sorte para todos eles. Obrigado, Kleber. Valeu.
Veja a seguir, nos Estados Unidos começa a valer a medida que classifica o cartel venezuelano como organização terrorista. E também deputado Alexandre Ramagem teria usado verba da Câmara enquanto estava nos Estados Unidos. O parlamentar teria comprado combustível e alugado carros blindados no Rio de Janeiro. Um homem de 59 anos foi encontrado morto com sinais de violência dentro de casa, na zona oeste de São Paulo. E a polícia procura por 2 homens que saíram da casa da vítima no dia do crime. O corpo do cabeleireiro José Roberto Silveira foi encontrado com pernas e braços amarrados e com sinais de violência. Ele morava com a mãe, de 98 anos. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. Câmeras de segurança registraram 2 homens saindo da casa do cabeleireiro na madrugada de sábado, dia do crime. Para nós é muito claro que foi vítima de um homicídio, com pessoas que ele permitiu que entrasse, ou conhecidos, ou alguém que ele se relacionava. Os investigadores estão buscando outras informações, tanto junto às pessoas que conviviam com a vítima, como também onde ele poderia estar e para onde aqueles 2 suspeitos se dirigem depois que deixam ali o local. Um jovem de 24 anos foi morto a tiros depois de uma briga de trânsito em Peruíbe, litoral de São Paulo. O suspeito foi preso em flagrante. Uma câmera de segurança mostra quando o carro vermelho se aproxima do veículo da vítima. Com a janela aberta, o suspeito atira pelo menos 6 vezes contra Gabriel Alencar dos Santos, de 24 anos. Gabriel foi socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O crime foi nessa rua, em Peruíbe, no litoral sul paulista. Após os disparos, o suspeito fugiu e foi preso em flagrante em uma rodovia perto daqui. Em depoimento, ele alegou que uma briga de trânsito teria motivado o ataque a Gabriel. Luiz Henrique Melantônio, de 37 anos, disse que o acidente de trânsito foi sem gravidade e que Gabriel não quis ir até a delegacia. Luiz Henrique seguiu então para um clube de tiro, onde tinha aula. No caminho, ao encontrar novamente com a vítima, desconfiou que ele estivesse armado e fez os disparos. A polícia apreendeu a arma na casa do suspeito, que segue detido. Não conseguimos contato com a defesa dele. Gabriel deixa a mulher que está grávida de 6 meses. Gabriel trabalhador, uma simples confusão, dá um dano desse, estraga a minha família, a família dele também. Então, acho que a gente quer justiça. Uma tempestade de granizo provocou estragos e deixou 150 feridos na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. A prefeitura decretou situação de emergência. Mais de 7.000 famílias foram afetadas. Moradores fizeram fila para conseguir lonas e cobrir de forma improvisada as casas. Eu moro no centro, a casa tem aproximadamente uns 120 metros de telhado, não sobrou uma telha inteira, questão de minutos. A cidade de Erechim, no norte gaúcho, amanheceu irreconhecível. Foi complicada a coisa. Tinha pedra no tamanho de uma laranja. Um motorista registrou o momento em que o para-brisa do carro foi estilhaçado. A cobertura desse estábulo, que abrigava 40 cavalos, ficou destruída. Terminou. De acordo com a Defesa Civil, mais de 30.000 pessoas foram afetadas. 162 ficaram feridas. Cirurgias foram suspensas do hospital da cidade e as aulas foram canceladas nas escolas. Infelizmente, essas tempestades elas são características desta estação do ano. Obviamente que nenhum com tamanha intensidade como foi este aqui de Erechim. A Prefeitura de Erechim decretou situação de emergência e o governo do estado anunciou a liberação de R$1,5 milhão em apoio ao município. Tempestades também causaram estragos em outras regiões do país. No interior paulista, várias cidades foram afetadas. Em Palmeira do Oeste, o granizo caiu com violência e surpreendeu os moradores. Telhados e carros foram destruídos. As ruas ficaram tomadas pelo gelo. Em Hortolândia, uma jovem de 26 anos morreu depois que o carro em que estava foi arrastado pela enxurrada. Em Ribeirão Preto, a força da tempestade derrubou um muro e a correnteza que se formou levou um veículo estacionado. Não há informação sobre feridos.
Em Rio Verde, Goiás, o temporal, acompanhado por ventos de mais de 100 km por hora, provocou queda de árvores e alagamentos. No Vale do Itajaí, em Santa Catarina, bairros inteiros ficaram debaixo d'água. Um ataque a tiros deixou 2 mortos e 4 feridos perto de uma escola de samba no Rio de Janeiro. A polícia investiga a participação de milicianos no ataque. A rua onde aconteceu o tiroteio foi isolada para a perícia. Os agentes recolheram cápsulas deflagradas para tentar identificar os autores dos disparos. Segundo testemunhas, os tiros foram feitos por ocupantes de um carro que passou em alta velocidade. Porque parecia aquelas guerras lá da Ucrânia. E foi muito tiro mesmo. O ataque aconteceu no início da manhã, próximo à escola de samba Unidos da Vila Kennedy, na Zona Oeste. A quadra estava alugada para um show de pagode. Os frequentadores saíam do local quando foram surpreendidos pelos tiros. Houve correria. 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. Uma das linhas de investigação é de que os autores do ataque sejam milicianos que dominam uma área vizinha à Vila Kennedy. A comunidade é ocupada por traficantes de drogas do Comando Vermelho. A região é alvo de disputa territorial. Os 4 feridos foram levados a hospitais e têm o quadro de saúde estável. Nenhum dos suspeitos de participar do ataque foi identificado. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi transferido de uma cela na Polícia Federal em São Paulo para um presídio em Guarulhos, na região metropolitana. Vorcaro está preso desde a semana passada, acusado de participar de um esquema de irregularidades financeiras. Mais cedo, os advogados do banqueiro entraram com um pedido de habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça para tentar revogar a prisão. A defesa dele afirmou que não houve fraude e que o empresário não tentou fugir do país. Na segunda-feira passada, Vorcaro foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, tentando embarcar para o exterior. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro reacendeu as discussões sobre as propostas de anistia ou de redução de penas. Mais de 50 parlamentares se reuniram na sede do Partido Liberal nesta segunda-feira, em Brasília, para traçar os caminhos da oposição diante da prisão de Bolsonaro. O nosso objetivo único, a partir desse momento, é a aprovação do projeto de lei de anistia na Câmara dos Deputados e tendo êxito na sequência, obviamente, no Senado Federal. O PL, que tem maioria de parlamentares na Câmara e no Senado, declarou que vai trabalhar para alterar em plenário o projeto que propõe redução de penas. Todos nós aqui estamos fazendo o esforço possível, conversando com outros líderes de outros partidos, inclusive, para que haja um consenso de que esse debate seja desinterditado. Nós defendemos a anistia e alguns defendem a dosimetria, que o voto vença. A prisão de Jair Bolsonaro é mais um capítulo no ambiente político que já anda tenso. Depois dos embates sobre o projeto antifacções criminosas, o presidente da Câmara cortou relações com o líder do PT. Na avaliação de líderes, Lindbergh Farias tem atuado para desgastar a imagem de Hugo Mota. Nas redes sociais, o líder do PT disse que se há crise de confiança na relação entre o governo e o presidente da Câmara, isso tem mais a ver com as escolhas que o próprio Hugo Mota tem feito. No Senado, o governo terá o desafio de aprovar a indicação de Jorge Messias para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele sofre resistências do presidente da Casa. Hoje, Messias divulgou um comunicado, colocando-se à disposição para a avaliação constitucional do Senado. Já Davi Alcolumbre afirmou que cada poder da República atua dentro de suas próprias atribuições, preservando o equilíbrio institucional, e disse que a sabatina de Messias vai acontecer em momento oportuno. O deputado federal Alexandre Ramagem mantém os gastos de verbas parlamentares com veículos e combustíveis, mesmo foragido nos Estados Unidos. Ele apresentou atestado médico à Câmara e diz que é perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado Alexandre Ramagem postou numa rede social que viajou para os Estados Unidos porque é perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes. E para ser um foragido, você precisa de uma decisão judicial contra mim, que não tinha antes da minha chegada. E essa preventiva agora contra mim
é manifestamente ilegal. É mais uma ilegalidade de centenas que eu consigo demonstrar. Ramagem teria deixado o Brasil em 11 de setembro por terra, pelo estado de Roraima. Foi para a Guiana e lá usou um passaporte diplomático para pegar um voo para os Estados Unidos. O documento é concedido a parlamentares e havia sido cancelado pelo Itamaraty a pedido do STF. Mas a medida só é comunicada a autoridades de outros países quando há um mandado de prisão, o que não existia à época. O deputado foi condenado a 16 anos de reclusão no processo da trama golpista. Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Ramagem. Já havia uma decisão que o impedia de deixar o Brasil. A Câmara dos Deputados informou por nota que o deputado apresentou atestados médicos nos períodos de 9 de setembro a 8 de outubro e de 13 de outubro a 12 de dezembro. O último vídeo em que Ramagem apareceu presencialmente na Câmara foi exatamente no dia 9 de setembro. No período em que Ramagem já estaria fora do Brasil, houve gastos da cota parlamentar. É uma verba usada para bancar despesas de mandato, como passagens aéreas, combustível e até conta de celular, por exemplo. Há notas fiscais, inclusive de aluguel de carro blindado. Segundo dados da Câmara, em setembro, houve um gasto total de R$ 13.700. Uma das notas é referente ao aluguel de um carro no valor de R$ 8.000, entre os dias 18 de setembro e 17 de outubro, quando Ramagem já estava de licença. Em outubro, o deputado usou R$ 20.800 da cota, sendo R$ 4.900 também para o aluguel de um veículo, entre 7 e 20 de outubro, o que inclui alguns dias de afastamento, e várias notas em gastos com combustível em postos do Rio de Janeiro. O deputado foi procurado, mas não respondeu aos questionamentos. Nos Estados Unidos, entrou em vigor a medida que classifica o cartel venezuelano de Los Soles como organização terrorista. A decisão abre caminho para operações militares na Venezuela. Os Estados Unidos afirmam que o cartel é chefiado pelo presidente Nicolás Maduro. Ele nega e diz que o cartel não existe. Maduro ainda acusa o governo americano de criar um pretexto para uma intervenção militar na região. A decisão de classificar a organização como terrorista ocorre em meio à mobilização de tropas americanas no Caribe e no Pacífico, com ataques contra barcos suspeitos de transportar drogas. Hoje, a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos emitiu um alerta de segurança pelo aumento de atividade militar no espaço aéreo venezuelano. Com isso, ao menos 6 companhias aéreas cancelaram voos para o país. Agora à noite, o presidente Trump assinou uma ordem executiva para classificar grupos ligados à Irmandade Muçulmana como organizações terroristas que atuam em países como Líbano, Egito e Jordânia. Questões de segurança também foram abordadas numa conversa por telefone entre Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping. A tensão entre a China e Taiwan, ilha autônoma que o governo chinês reivindica, foi um dos temas. As relações comerciais entre Washington e Pequim também foram discutidas. Estados Unidos e China travam uma disputa tarifária. O presidente americano disse que Xi Jinping deve visitar o país ainda este ano e afirmou que foi convidado a viajar a Pequim em abril. Morreu hoje, aos 81 anos, o cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff. O cantor foi um dos grandes astros do reggae. Na década de 1960, ganhou projeção internacional e, ao lado de outros artistas, ajudou a levar o som da Jamaica para um público mais global. Entre os sucessos estão Reggae Night, e I Can See Clearly Now. O artista tinha uma relação especial com o Brasil. Entre os anos 1970 e 1990, visitou várias vezes o país. Jimmy Cliff chegou a morar em Salvador e teve uma filha brasileira. Nas redes sociais, Gilberto Gil postou uma foto ao lado dele e escreveu:
Jimmy Cliff influenciou e seguirá influenciando minha música. Obrigado por tanto. Segundo um comunicado da família, a causa da morte foi uma convulsão seguida de pneumonia. Jimmy Cliff deixa 3 filhos. Veja a seguir a importância de fazer exames periódicos para evitar o risco de cegueira provocada pelo diabetes. E também Lula assina 9 acordos comerciais no último dia de viagem ao continente africano. O presidente disse que o Brasil pode ajudar Moçambique a desenvolver infraestrutura, como construção de portos e estradas. A Record é finalista de um dos mais prestigiados prêmios da televisão mundial. A produção Desaparecidos Forçados, do Repórter Record Investigação, concorre hoje na categoria Atualidades no Emmy Internacional. O correspondente Matias Brotero está em Nova York e acompanha essa cerimônia. Olá, Matias, boa noite para você. Oi, Fara, uma ótima noite a você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. A movimentação está intensa aqui no tapete vermelho do Emmy Internacional, como vocês podem ver atrás de mim. Inclusive é por isso, que estão passando esses indicados a um dos maiores e mais prestigiados prêmios da televisão mundial. Estão concorrendo por aqui. Hoje a programação é dedicada às produções realizadas fora dos Estados Unidos. São mais de 60 indicações de 26 países em 16 categorias. E o jornalismo da Record representa o Brasil em atualidades com Desaparecidos Forçados, uma produção do Repórter Record Investigação. O programa revela histórias dramáticas de famílias que procuram por parentes desaparecidos depois de abordagens policiais. O programa disponível no Record Plus disputa o prêmio com indicados do Reino Unido, da França, Singapura também. Essa é a terceira indicação da Record ao Emmy Internacional. E o anúncio dos vencedores deve começar daqui a pouquinho. A gente está acompanhando tudo bastante de perto. Mariana e Fara. Obrigada, Matias. Os presidentes Lula e Daniel Chapo de Moçambique assinaram 9 acordos de cooperação. Áreas como desenvolvimento, saúde, educação e aviação civil foram contempladas. Moçambique é um país em desenvolvimento que ainda possui lacuna de infraestrutura a suprir. Seu crescimento depende de portos, estradas, usinas e linhas de transmissão. O Brasil tem empresas dinâmicas com condições de contribuir. Depois do encontro, Lula afirmou que o Brasil não será apenas exportador de terras raras, essenciais na produção de baterias e componentes eletrônicos, e que as nações que quiserem explorar os recursos terão que desenvolver indústrias no território nacional. Após um almoço na residência oficial do presidente de Moçambique, Lula veio a um evento com empresários dos 2 países. Aqui, o objetivo foi fomentar a participação brasileira nos mercados africanos e em setores com alto potencial de negócios. A China desperta muita ciumeira, de um lado, de uma parte da União Europeia, que esqueceu o investimento na África, de outro lado dos Estados Unidos, que também esqueceu de investimento na África, de outro lado do Brasil, que também esqueceu de fazer investimento na África, e a China ocupou o espaço. O presidente se emocionou no último compromisso do dia. Lula recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Pedagógica de Maputo. E ganhar um título aqui é uma coisa gratificante, ou seja, é como se eu estivesse ganhando um título, sabe, na minha família. Eu volto para o Brasil hoje um pouco mais sabido, agora eu sou reitor. O presidente já embarcou de volta ao Brasil. A COP30 chegou ao fim sem grandes avanços em soluções para a queima de combustíveis fósseis. A estrutura montada para receber representantes de quase 200 países já começou a ser desmontada e a cidade volta à rotina sem os milhares de turistas estrangeiros. O trabalho agora é outro. O lugar onde antes se discutiam as mudanças do meio ambiente é preparado para se tornar parte dele. Este espaço, por onde passaram mais de 300 mil pessoas ao longo de 13 dias, aos poucos é desmontado. É uma estrutura complexa, com tendas, salas e estandes, que recebeu delegações de 195 países. E que até o final de dezembro vai se transformar em área verde e integrar
o Parque da Cidade. É apenas uma parte do legado da Conferência Climática, que terminou no sábado com a aprovação do Pacote de Belém. O documento prevê esforços para triplicar os recursos de financiamento para países vulneráveis até 2035. As discussões sobre os combustíveis fósseis serão retomadas no ano que vem, na COP31, na Turquia. Recebi vários retornos de chefes e delegações dizendo o quanto foi importante fazer isso em Belém, discutir clima no Amazônia, coisa que as pessoas nunca tinham percebido isso, quanto que isso era importante. Enquanto foi grande o movimento no aeroporto de Belém com a saída das delegações, os pontos turísticos ficaram mais tranquilos nesta segunda-feira, como no mercado Ver o Peso. Os comerciantes esperam que a realização da COP30 ajude o Pará a ser incluído na rota internacional. Tem de pessoal dos Estados Unidos, da Indonésia, apareceu japoneses, chineses, movimento para lá, para cá, o pessoal diferente, nações diferentes aqui, é muito legal, foi muito bom. Que eles voltem sempre e disseram que iam voltar, O motorista de um micro-ônibus perdeu o controle da direção e bateu em 3 carros e numa loja na zona norte de São Paulo. Ao menos 7 pessoas ficaram feridas. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o veículo desce a rua desgovernado. As causas do acidente são investigadas. Em Belo Horizonte, uma casa foi invadida por um ônibus. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu depois de uma discussão entre o motorista e 3 passageiros que não queriam pagar a passagem. Apenas o condutor teve ferimentos leves. Morreu em São Paulo a apresentadora e ex-modelo Ione Borges. Ela tinha 73 anos e foi uma referência na apresentação de programas femininos. Por quase 2 décadas, Ione esteve no ar, ao lado de Claudete Troiano. As duas ficaram conhecidas como as parceirinhas. Ione Borges era casada e não tinha filhos. Foi iniciada a contagem. A partir desta segunda-feira, a Embratur passa a contar os turistas que visitam o Brasil. Os turistômetros, como estes em Copacabana, no Rio, e na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, mostram em tempo real o número de visitantes no país. O turistômetro é uma notícia boa a cada momento. E esse turista internacional, quando entra, ele gera emprego, ele gera renda, isso é muito importante para a gente. É uma marca inédita para o país. O Brasil já recebeu mais de 8 milhões de visitantes de janeiro até agora. Um aumento de mais de 40% em relação aos números do ano passado. E a expectativa é terminar 2025 com mais um recorde. Segundo dados da Embratur, a maioria dos estrangeiros vem da Argentina. Foram quase 3 milhões de turistas. Em segundo lugar, o Chile, seguido pelos Estados Unidos. O Brasil cresceu 16%, a malha aérea internacional, o mundo cresceu 7%. Então a gente teve uma capacidade técnica na Embratur de um trabalho de gestão muito eficiente que gerou esse resultado. O diabetes é uma doença silenciosa e que pode provocar diversos danos à saúde, inclusive algumas lesões nos olhos que podem levar à cegueira. É importante ficar atento, né, Mariana? Os médicos alertam sobre a importância de realizar exames periódicos, já que esse é um tipo de cegueira totalmente evitável. A cada 6 meses, a Aline faz acompanhamento médico por causa da retinopatia diabética. Ela descobriu a doença quando precisou mudar os óculos de 3 para 6 graus de miopia. Anos depois, uma complicação quase deixou a publicitária cega. Foi quando eu fui passar o delineador nesse olho e eu enxerguei uma mancha. E aí eu entrei em contato com o meu médico no mesmo dia e aí a gente começou o tratamento e não teve jeito. Ali eu precisei operar, fazer todo o tratamento. O cuidado da Aline com a visão corre em paralelo com o diabetes. De acordo com o Atlas Internacional da Doença, 90% das pessoas com mais de 15 anos de diagnóstico têm algum grau de retinopatia. Qualquer sintoma estranho, corra para o oftalmo. A busca por exames da retina no SUS aumentou 75% nos últimos 5 anos, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A retina é o tecido nervoso que recobre a parede do fundo do olho, que por causa do diabetes sofre lesões a ponto de levar à cegueira.
Então você pode ter uma perda grande de visão, porque você teve uma hemorragia no vítreo, ou seja, o sangue tomando toda a gelatina que preenche o olho por dentro, ou um descolamento da retina, que é aquela última camada que capta a luz no fundo do olho. O mapeamento da retina feito com esse equipamento é o principal exame para diagnosticar a retinopatia. Ele é simples e pode ser feito durante a própria consulta com o oftalmologista. Já na primeira avaliação, o médico consegue identificar os sinais. Quanto mais cedo o diagnóstico, menores são as chances do agravamento da doença. A retinografia, que é uma foto do fundo do olho, também é indicada nesses casos. O levantamento do Conselho de Oftalmologia mostrou que só em 2024 foram realizados quase 14 milhões de exames específicos de retina. Até agosto deste ano, o número chegou perto de 10 milhões de procedimentos. Felizmente, a gente tem diversas formas novas de fazer o exame, novos equipamentos que conseguiram tornar o exame cada vez mais acessível. Tudo que a gente detecta mais cedo, maior a chance da gente conseguir tratar. À 00:30 tem mais Jornal da Record. As reportagens de hoje você pode assistir no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com a novela Mãe. E logo depois de Reis tem Prova de Fogo na Fazenda. Não perca. Uma boa noite. Excelente noite para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.